104. Mais uma. Como essas alterações modificam as oscilações do sistema? Vamos lá, hein? Galera, seguinte, hein? A suspensão de um automóvel funciona como um sistema de massa-mola amortecido, cuja função é reduzir a amplitude de oscilação do automóvel. Esse sistema pode ser caracterizado por uma frequência de oscilação W0, né, igual a raiz de K sobre M, em que K é a constante elástica da mola e M é a massa total do sistema formado por uma mola, amortecedor, pneu e roda. A suspensão do automóvel é originalmente dimensionada para que a relação entre W0 em um parâmetro fixo B. Quando W0 é igual ao parâmetro fixo B, tá? Então, ó, quando é igual, não há oscilação no automóvel e o sistema volta à posição original rapidamente, tá? Então, ele é igual. Porém, seu amortecimento pode ser determinado também por outras duas relações entre o W0 e o B. W0 maior que B, quando o sistema oscila, algumas vezes até parar, fica oscilando. E W0 menor que B, quando o sistema não oscila, retornando à sua posição original lentamente. Por questões estéticas, o proprietário de um automóvel reduz a metade do comprimento original das molas de sua suspensão em troca de pneus, de modo a manter a mesma massa. Opa! Então, olha só, o que ele faz? Ele reduz a metade do comprimento original das molas, tá? E ele mantém a mesma massa do sistema, dos demais componentes, tá? Bom, essa questão aqui, tá? Essa questão aqui tem o jeito matemático e tem o jeito das ruas, tá? O jeito matemático e o jeito das ruas. Explicando primeiramente o jeito das ruas. Cara, quando o maluco ele quer alterar o carro pelas questões estéticas, imagina o carrão do maluco lá, né? É aquele carro que o cara faz aqui, ó. Imagina aquele carro do cara, o cara tá dirigindo lá, né? Levando e a marcha, o carro pula, né? O carro dançante. Pô, o carro vai pulando. Imagina? Pô, o carro normal é o carro durinho, retinho. Agora o carro do cara abaixa, levanta, o carro pula, plau. Ou seja, cara, a constante elástica do cara tem que aumentar. Qual que é a ideia? O carro tem que oscilar várias vezes até parar. Aquele carro do cara lá, tipo, faz, tipo, abaixa, levanta, pô, por questão estética. É o jeito das ruas, entendeu? Quem já jogou GTA, quem já mudou, cara, já era. O Enem, filho, o Enem é assim, ó. Você tem que aprender, tá? Ó, você tem que aprender a resolver o Enem da forma mais inteligente, velho. A forma das ruas, entendeu? A forma das ruas. O cara mexe o carro, muda as molas lá do carro, e o carro do cara baixa, o carro do cara levanta, encosta no chão, levanta pra cima, o carro do cara pula, chega a pular 1 metro. Tem carro que pula 1 metro, velho. Tem carro que pula 1 metro. Eu nunca vi carro pular. Carro pula 1 metro. Tá? Agora vamos lá. Com as alterações, a oscilação do sistema. O sistema não oscila? Claro que não. O cara quer que o carro oscila. O sistema volta à posição lentamente? Não, ele não quer lento. Ele quer pancada, ele quer o carro pulando em 1 metro. O sistema volta à posição original rapidamente? Poderia. O sistema volta à posição original lentamente? Não, ele não quer lento. Ele quer o carro oscilando, balançando várias vezes. E para o carro balançar várias vezes, a mola tem que aumentar. A constante elástica tem que balançar, entendeu? A constante elástica é o que faz a elasticidade. Quanto menor a constante elástica, menor a elasticidade. Quanto maior a constante elástica, mais mola, mais funciona aquela mola. Eu quero uma mola que tenha uma boa constante elástica. Imagina, eu tenho uma constante elástica alta, significa que eu tenho uma mola muito potente, uma mola aqui, ó, pô, é muito elástica. Então acabou, gabarito letra B. Pronto, cara, entendeu? Já era, tá? Já era, velho, já era. Constante elástica aumenta e o sistema passa a oscilar. É o carro do cara dançando. Pronto, isso aqui é a física das ruas, né? Você deveria ter pensado no desenho das físicas das ruas, que você quer que o carro balance cada vez mais, né? Ó, e aqui você vai pensar, o sistema passa a oscilar. O sistema passa, ó, o sistema oscila algumas vezes. Você tem que pensar aqui que ΔZ vai ser maior do que B, né? E por ΔZ aumentar, filho, ó, para aumentar o ΔZ tem que aumentar o K, né? Se aumenta o K, aumenta o ΔZ. Então você vai ter que a constante elástica tem que aumentar, né? Então você iria ali na letra B, né? A constante elástica diminui não, por quê? Porque se o ΔZ vai aumentar, né, eu tenho que o K aumentando também, tá? Então seria aí o fundamento básico para você acertar essa questão logo de cara. Agora vamos à explicação física, tá? Vamos à explicação física do negócio. Agora vamos começar a brincadeira, tá? Vamos lá. Quando a gente tem uma ideia de molas em série, como já foi cobrado aqui no Enem, tá? Imagine o grande seguinte, tá? Imagine aqui que eu tenho uma determinada mola, tá? Imagine aqui que eu tenho uma determinada mola, beleza? E essa mola, ela segura um peso, ok? Ela segura um peso.
Bom, esse tamanho dessa mola aqui, geralmente a gente chama de um tamanho X, ou um L, tamanho X, um tamanho L, tanto faz, tá? E existe a constante K, que é basicamente a constante de elasticidade dessa mola. Existe uma força-peso feita para baixo, beleza? Uma força-peso feita para baixo, que é o peso que esse objeto vai fazer, certo? E ele segura, não é? Então existe uma força resultante, né? Uma força resultante para cima ali, né? Que puxa de volta, que é a força elástica, não é? Aí nós entramos na famosa lei de Hooke. A lei de Hooke vai dizer que a força elástica vai ser dada basicamente pela constante elástica vezes o tamanho da mola, Kx. Então, olha só, se eu tenho aqui a força elástica e aqui é uma constante elástica, né? Se eu pegar e aumentar o tamanho aqui da mola, né? Será que vai mudar a minha força elástica? Será que isso aqui vai alterar? Tá? É uma das formas de a gente pensar aqui sobre a força elástica. Como é que eu posso alterar? Eu posso mexer no tamanho da mola, posso mexer na constante elástica, tá? Se a constante elástica é fixa, se ela muda, são alguns das bases que você tem que pegar aqui. Não confunda com a energia potencial elástica, que é o que eu acho que pode cair no Enem. A energia potencial elástica, ela é dada por Kx ao quadrado sobre 2, tá? A energia potencial elástica é uma outra energia, né? Que já caiu na prova do Enem também, tá? Essa aqui é a energia potencial elástica. Aqui nós estamos falando de força elástica, a força que segura ali aquele peso. Beleza, vamos lá pra gente entender aqui então. X é o tamanho da mola, tá? X é o tamanho da mola. Quando eu tenho uma associação de mais de uma mola, tá? Olha só, quando eu tenho associação de mais de uma mola, coloquei a primeira ali, tá? E associei ali a segunda mola para segurar esse segundo o peso, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o tamanho X, eu tenho aqui o tamanho X, ou seja, eu dobrei o tamanho, tá? E aí, vai mudar a minha força elástica? Por incrível que pareça, não muda a minha força elástica, né? A constante elástica, ela vai continuar basicamente, dentro do primeiro momento. Ali, o que vai acontecer, ó? Será que vai mudar a minha força elástica? O que vai acontecer, ó? Eu tenho aqui o peso, tá? O peso aqui. Eu tenho a força que essa mola puxa esse peso para cima. Só que a força que essa mola puxa esse peso para cima vai ser a mesma força que essa outra mola vai puxar para cima. Ou seja, não divide a força continua a mesma. A força com que segura ali continua basicamente a mesma, a força não muda. Então significa que, se eu estou aumentando o tamanho da mola, eu estou diminuindo, basicamente, a minha constante elástica. O que você precisa entender é que eu tenho a força elástica, a constante elástica e o tamanho da mola. Nesse segundo caso, eu tenho a minha força elástica, eu tenho a constante elástica e eu tenho o meu tamanho da mola. Só que agora, eu aumentei aqui em 2 vezes, tá? Eu aumentei aqui em 2 vezes o tamanho da minha mola. Se eu aumentei em 2 vezes o tamanho da mola, eu vou acabar diminuindo em 2 vezes a minha constante elástica. Ou seja, quando eu aumento, tá? Quando eu aumento, olha só, quando eu aumento o tamanho da minha mola, eu diminuo a minha constante elástica, tá? Eu começo a diminuir a minha constante elástica. Já é até alguns dos pontos que vocês podem pensar aqui sobre o que está sendo puxado. Se você quiser se relacionar aqui, né, dentro da ideia, o que é a força elástica, né? Quando a gente vai pensar, olha só, eu vou amplificar um pouco mais para vocês aqui, tá? Eu vou ter o seguinte, ó, a minha força elástica, ela é igual a força-peso. Se eu fosse trazer um pouco da parte matemática, tá? Um pouco da parte matemática aqui para que vocês possam entender, tá? Ela vai ser basicamente igual à minha força-peso. Só que o peso, ele não muda, não é? O peso, ele não muda. E a minha força elástica é o quê? A minha força elástica é o famoso Kx. Ó, Kx, então, vai ser igual ao peso. Logo, se eu pegar e passar o X para baixo, eu vou ter que o meu K é igual ao peso sobre X. E isso aqui, então, olha só. Digamos que esse aqui seja o meu K1. Aqui eu tenho o meu K1, que é no primeiro caso, com uma mola. Eu tenho o meu peso, que é o mesmo. E eu tenho o meu X1. Nesse outro caso, eu tenho a minha constante elástica 2. Eu tenho o meu peso, que é o mesmo peso, tá? Eu tenho aqui o meu X2. Perceba a grandíssima relação, tá? Se eu aumento o tamanho da mola, eu diminuo a minha constante elástica, porque a força não vai mudar. O peso sempre continua o mesmo. A força é igual ao peso. O que eu estou dizendo aqui, galera? Quando eu aumento o tamanho da mola, eu diminuo a força elástica. Decora isso, tá? Decora isso. Agora vamos para o segundo ponto. Renato, mas aí então o que acontece ali? Ora, o caso que ele falou ali é o seguinte. Ele disse que eu tinha uma mola. E essa mola provoca ali, ó, eu tenho uma mola de tamanho X, beleza? Eu tenho ali a minha constante elástica 1. E eu tenho, digamos que o peso do meu carro, tá? Eu tenho aqui, ó, o peso do meu carro. Logo, eu tenho aqui a força elástica que puxa para cima. Ele disse que fez o quê? Aumentou ou diminuiu a mola? Galera, aumentou ou diminuiu? Fala para mim. Aumentou ou diminuiu a mola? E aí? Ele disse que diminuiu, olha só. Ele disse que diminuiu o tamanho da mola. Tá? Diminuiu o tamanho da mola, mantendo a mesma massa.
mantendo o mesmo peso. Mantendo o mesmo peso. Espera aí. Ele diminuiu. Pode ser pela metade, não sei ali, né? Deixa eu ver o que está no texto aqui. O que ele diz aqui que diminuiu, né? Reduz a metade, ó. Reduz a metade. Então, digamos que a gente pegou aqui esse X, ou o comprimento, né, da mola, e divide por 2, a deformação da mola. Diminuiu o tamanho dela ali. Vamos dizer que o X é o tamanho. Eu coloco aqui o K. Ele diminuiu. Logo, olha só. O meu K1 aqui, ele vai ser igual ao peso, é igual ao X1. Beleza? E aqui, Renato? Ora, aqui vai ser o meu K2, tá? A minha constante elástica 2, ela vai ser igual ao peso. Só que agora, o que acontece? Eu diminuía o tamanho da minha mola. Vou diminuir a deformação que ela consegue ter. Dentro disso, olha só, o meu X2 aqui, ele vai diminuir. E se ele diminui, eu aumento a constante elástica. Entenderam? Agora, aumenta a constante elástica. Qual que é a forma que ele me trouxe? W0 é igual a raiz de K sobre M. Mas a massa se mantém a mesma. Aqui é diretamente proporcional. Mesmo que seja raiz, não vai mudar que é diretamente proporcional. Então aqui aumentou. Se aumentou, eu vou aumentar aqui. E se aumentou o W, então eu passo a ter um W maior do que o parâmetro B. Beleza? Agora entenderam? Basicamente, toda essa ideia da lei de Hooke e a ideia de deformação da mola é que quando você diminui o tamanho da mola, tá? Quando você diminui o tamanho da mola ali dela, você aumenta a constante elástica. Letra B é a nossa resposta da questão, tá certo? Então, uma questão difícil. Na hora da prova, talvez você já pularia, né? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.